Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o pré-candidato do PSTU ao governo do estado, professor Dário Barbosa. Bom dia, Dário. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do 96. Convenção marcada do PSTU, quando será? Sim, nossa convenção será sexta-feira, às 18 horas, aí na Avenida Rio Branco, no Simpol, no Sindicato dos Policiais Civis. Simpol, na série. Chapa puro sangue? Não deu para se coligar com ninguém? Não. Nossa chapa é só do PSTU, que vai de candidato a governador, vice-governador, deputado estadual, federal e senadores. O que é que inviabilizou o entendimento com outras legendas no espectro, no campo da esquerda? Na verdade, a esquerda, a maioria da esquerda está unida, porque quando você observa, toda a esquerda, com exceção do PSTU, está junto com o governo, ou seja, com o Lula, com o candidato ou pré-candidato Lula. Isso no plano nacional. Né? Isso no plano nacional. E quando você vai olhar a própria esquerda, essa como o PSOL, como os PCB, PC, né? Eles estão em torno da candidatura ou pré-candidatura do Lula, na defesa do Lula, do que foi o governo Lula. Em torno da Fátima Bezerra. Em torno da Fátima Bezerra. Quer dizer, então fica muito difícil você o PSU fazer uma aliança com partidos que, na verdade, defendem a continuidade não só da política econômica, mas também de práticas condenáveis na política. Por isso que o PSU está lançando sua candidatura. Vocês chegaram a sentar para conversar com alguém? Sim, nós tivemos algumas conversas. Né? Nós tivemos algumas conversas, principalmente com o PSOL, mas não deu para avançar justamente porque nós tínhamos esse problema. O PSOL, na verdade, se constitui como um braço de apoio ao satélite do Exato, então Partido dos Trabalhadores? Sim, exatamente. Então, você for olhar na política nacional, toda essa história do golpe, de Lula livre, essa coisa toda, o pessoal está nesse campo. O PSTU não concorda com isso? Não, nós achamos que não tem essa história, né? Não foi essa história do golpe, essa coisa toda. Foi uma criação muito inteligente do PT para poder trazer toda a esquerda em torno do próprio PT e na defesa do Lula. Então nós achamos que os trabalhadores não saíram às ruas em defesa do Lula, principalmente quando veio a sentença de prisão, de condenação, essa coisa toda. Então, nós achamos que é preciso criar uma alternativa a essa esquerda que não consegue governar igual à direita. O que é que lhe motiva em mais uma candidatura majoritária? Você que já foi nome do PSTU em outras campanhas, inclusive para o governo. O que é que lhe motiva desta vez? Não, nós discutimos no partido, né? Quais seriam os candidatos. Então, a minha motivação, né, é uma motivação de militante. Né? Há muitos anos, né, há décadas, vamos assim dizer, que eu dedico parte da minha vida à militância para construir o partido. Mas não só isso, justamente para poder discutir com a população, com a classe trabalhadora, com a população pobre, aqueles que precisam do serviço público, que precisam do emprego, que precisam de saúde, segurança, educação, essa coisa toda. Então nós estamos motivados, sempre estive motivado para ajudar aos trabalhadores conquistarem esses direitos. É verdade que isso dá muito trabalho, mas o que é fácil nessa vida para nós que somos trabalhadores? Não tem nada fácil, nós continuamos nessa militância e essa é a grande motivação. Nessa linha, eu lhe pergunto, ontem o IBGE apresentou os dados mais recentes sobre a empregabilidade, desemprego no país, ainda continua muito alto, houve uma quedazinha percentual, mas temos aí um universo de 13 milhões de desempregados. Daqueles que procuram emprego, porque você tem aí um universo aí de 66 milhões de pessoas que poderiam estar trabalhando, algumas simplesmente desistiram. Como é que você avalia esse quadro de desemprego, tendo como foco o Rio Grande do Norte? O Rio Grande do Norte também é vítima, está dentro desse cenário de desemprego. Você fala muito importante, não são 13, 14 milhões de trabalhadores desempregados. Se você for juntar as pessoas, como você falou, já desistiram, tá? Você dá em torno de 60 milhões, é verdade. Pessoas que não têm o que fazer do ponto de vista de produzir alguma coisa para se alimentar, pagar suas contas. Sem perspectiva. Então, sem perspectiva nenhuma. Então, é só, do ponto de vista nacional e nos estados, nós estamos dizendo o seguinte: olha só a dívida pública
Um dos maiores problemas desse país, por isso que não tem dinheiro para nada e todas as reformas são feitas em benefício da dívida pública. O Brasil hoje tem em torno de quase 2/3, quase 70%, né, do produto interno bruto, que é a riqueza que se constrói todo ano nesse país, com pagamento de juros da dívida pública. E o orçamento da União, vamos assim dizer, você tem quase 3 trilhões e meio, 3 trilhões e 700 bilhões de reais só para pagamento de juros da dívida pública. Eu lhe pergunto, a dívida pública é uma coisa que nunca ninguém termina de pagar. Então isso gera, quanto mais riqueza se gera, mais você investe para os banqueiros nacionais e internacionais, para não ter saúde da educação e nem tampouco ter emprego. Então é porque emprego, do mesmo jeito que você investe em saúde, em educação, em segurança, você também tem que investir em emprego. Emprego não se gera sem investimento. Um plano de obras públicas nesse país. Tem que ter um plano de obras públicas para você construir e ter as obras necessárias para a população, isso na saúde, na educação e tudo. Vou dar um exemplo no estado do Rio Grande do Norte. O estado do Rio Grande do Norte tem, esse ano, 2000, e é bom dar o exemplo local, a receita corrente líquida do estado, que está no orçamento de 2012, né, que é um orçamento, uma previsão de 12 bilhões e 300 milhões de reais. Então, desse quase 8 bilhões da receita corrente líquida, em torno de 13 a 14% é comprometido com o pagamento de juros da dívida pública, ou seja, 13% de 8 bilhões de reais se manda para a União, para o governo Temer, assim como mandava para os governos anteriores, para mandarem para os banqueiros internacionais. Quando você vai ver o que significam 13% em cima de 8 bilhões, significa quase 1 bilhão de reais, que poderia ficar aqui, ou pelo menos ser parcelado, para você poder gerar emprego, para você poder investir na saúde, nos hospitais, nas escolas públicas, na segurança pública. E isso não acontece. Aí depois você tem como gerar emprego, se você tem o PROAD. Dá o exemplo do PROAD, aquele programa de apoio ao desenvolvimento e de incentivo industrial. Aí você tem, ali a lei diz que é para micro e pequenas empresas. Aí você pega uma empresa que não é nem micro nem pequena, é uma grande empresa, como a Guararapes, e de lá só 300 milhões de reais vão para uma empresa só. Para gerar o quê? Aí ele gerar uma quantidade de emprego, mas uma quantidade de emprego muito pequena do ponto de vista do investimento que o Estado faz. Então o senhor defende revisão dessa lei de incentivo. Então nós temos que priorizar esses recursos que saem do orçamento, ou seja, do pagamento de impostos da população, para essa população. Aí depois você tem a dívida pública. É bom lembrar que a dívida pública ela tem contratos firmados de financiamento, refinanciamento. O governo precisou, o governo de uma maneira geral, precisaram desse dinheiro e contratos foram assinados. O senhor defende quebra de contrato? Primeiro, Leandro, é muito interessante porque a história da dívida pública no Brasil é uma história que a população não conhece. Vou dar um exemplo. Né? A dívida pública que iniciou e se fortaleceu, aumentou os contratos durante a ditadura militar, e nos estados, né, muitos não se sabe a qual banco se tomou emprestado esse dinheiro. Agora, uma coisa é certa, toda a dívida pública, o que esse país e os estados devem, nenhum empréstimo foi feito para investir em saúde, nem educação, nem em segurança, nem em emprego. Foi justamente para esse dinheiro para as empresas privadas e grandes empresas privadas. Construtoras, tudo. Obras. Exato. Então eu lhe pergunto, por que só pode fazer dívida pública a empresa privada? Porque a dívida pública não foi, né, digamos, a do Estado, do Rio Grande do Norte, não é para saúde, para educação, não é para segurança, não é para emprego, não é para juventude. Só serve para as empresas privadas, porque as empresas privadas são justamente amigas, os donos dos governantes. Por isso que a gente fala numa rebelião. Então tem que romper com essa relação do Estado, do poder público, financiar o privado, as empresas privadas. Não. Vou dar outro exemplo aqui, que eu gosto muito desse exemplo. Veja só, o governo atual, o ano passado investiu. O atual que o senhor fala, o governo Robson. Em 2017, de janeiro de 2017 a novembro de 2017, o governo Robson enviou para os donos da Arena das Dunas, que os empréstimos foram feitos, também estão na dívida pública, se incorporaram na dívida pública do Estado, 130 milhões de reais. Em 11 meses, o governo Robson enviou 130 milhões de reais para a Arena das Dunas. Mas isso é um contrato assinado quando a Copa foi decidida para o Rio Grande do Norte e para Natal. Exatamente. Aí eu lhe pergunto,
essa dívida se incorporou, a dívida pública foi para quem? Foi para a população. Qual é o benefício que a população tem na Arena das Dunas? Aí eu lhe pergunto. Então era para ter negado a Copa naquela ocasião. Exatamente. Né? Aí eu lhe pergunto, 130 milhões para os donos da Arena das Dunas, através de contrato. E eu lhe pergunto, e mandou 6 milhões, no mesmo período, no espaço de tempo, 6 milhões para Alfredo Gugel. Eu lhe pergunto, do ponto de vista de benefício social, de atender a população que paga imposto e precisa do serviço público, o que é mais importante? A Arena das Dunas recebendo 130 milhões em 11 meses ou 6 milhões para Alfredo Gugel. Então é isso que nós queremos inverter. E mais, e os contratos não significam que os contratos sejam legais. Os contratos geralmente são fraudulentos, tanto é que, principalmente essa questão da Copa, é que depois disso, olha quantas pessoas estão envolvidas em corrupção, muitas presas inclusive e outras com processo em andamento. Então os contratos não servem para nada, primeiro, por dois aspectos. O primeiro, porque é feito para iniciativa privada, para um punhado, meia dúzia de ricos. E segundo, porque sempre são fraudulentos. Os contratos não têm o caráter legal porque foram feitos entre dois entes, a iniciativa privada e pública. Porque a corrupção entre o poder público e a iniciativa privada é muito grande e geralmente não tem nada de legal. O senhor falou em mudança no perfil de dívida, em dinheiro que deveria ser focado na educação e na saúde. Eu lhe pergunto, nessa sua candidatura, nessa sua campanha para o governo do Estado, como é que o senhor vai tratar do tema segurança pública? Falei em investimento, veja só. O orçamento para 2018 do Rio Grande do Norte são 12, a previsão 12 bilhões e 270 e poucos milhões de reais. Quase arredondando 12 bilhões e 300 milhões. Orçamento anual. O orçamento anual para 2018. Aí eu lhe pergunto, quanto é que tem de investimento? Investimento para o que você imaginar. 547 milhões. Meio bilhão de reais. Meio bilhão de mais de 12 bilhões mais de 12 bilhões. Evidentemente que não vai ter. O que é que nós estamos dizendo? Primeiro, é preciso investir nos serviços públicos. E eles dizem, mas não tem como fazer concurso. E nós queremos sim, nós queremos todo o corpo de serviço público. Aí o governo diz, e muitos candidatos, mas você não pode contratar porque tem a lei de responsabilidade fiscal. Sim, os limites da lei de responsabilidade. Mas eu lhe pergunto, e os limites de pagamento de juros de dívida pública que são imorais e ilegais? E o limite da dívida ativa do Estado do Rio Grande do Norte são 7 bilhões e meio. Que os devedores, tanto iniciativa, tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas, individuais, estão nesse cadastro e não pagam. Então, sabe quanto foi que eu estou falando? O estoque dessa dívida é muito alto, 7 bilhões, 7 bilhões e meio. Aí os deputados estaduais, na Assembleia Legislativa, por mensagem do governador, faz com que eles paguem um refis. 0,26% de 7 bilhões e meio de dívida de devedores. Aí eles pagaram 20 milhões de reais, mas durante o período do refis, então vai chegar a 10 milhões. Quer dizer, você tem uma dívida, o Estado pode receber 7 bilhões e meio e só recebe 10 milhões de reais. Então, é muita generosidade para devedor rico e toda perversidade para os trabalhadores. Então, também na segurança, você só vai começar a discutir, a resolver, dizendo o seguinte, não tem solução imediata. Não tem solução imediata para a questão de segurança nem no Brasil, em qualquer estado, muito menos aqui no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque é um problema do Estado e a violência, vamos assim dizer, que a população está sofrendo, isso não é um problema que surgiu hoje, é o abandono e a negligência do Estado em investir em saúde, em educação, em emprego e ter escola e lazer para a juventude. Então eu lhe pergunto, como resolver essa violência da noite para o dia? Com mais violência? O exemplo do Rio de Janeiro repressão, nós achamos que não, porque nessa repressão e nessa violência não são os ricos que morrem, não são aqueles donos, vamos assim dizer, que patrocinam a mercadoria do crime que sofrem, mas a juventude. É a nossa juventude, que muitas vezes sequer completam 15, 16 anos, está sendo exterminada justamente por essa violência. Então a responsabilidade é do Estado. Quando nós falamos, tem que fazer uma rebelião, é porque nós temos que nos rebelar contra esse Estado, que não investe em saúde, não investe em educação, em cultura, em lazer para a juventude, e deixa a nossa juventude a mercê. Mas também as pessoas mais idosas, mais velhas, os adultos, né? Então não tem solução fácil e nem tampouco imediata. Para nós é um investimento
na segurança pública, mas principalmente começando por outras áreas, pela saúde, pela educação. Porque esse fenômeno da violência não é um fenômeno, hoje em dia, muitos cientistas, vamos assim, sociais, estão tratando a violência não como uma questão policial, mas sim como uma questão de saúde pública. Veja o nível que se chegou. Que a violência é causada por um monte de fatores. Um deles é justamente a questão mental, é a questão do medo, é uma série de coisas que envolvem você não ter amparo. E quem poderia lhe amparar? Esse Estado. E não faz nada. Mas só uma coisa, a violência é um grande negócio para o Estado. Eu vou lhe dizer, olhe o crime que muitos desses senhores que estão presos cometem contra a população e em benefício da violência. Quanto se deixa de arrecadar nesse país, ou através de corrupção, de sonegação, e não tem uma escola, e não tem um posto de saúde, e não tem um hospital. Então, esses são os patrocinadores, principais patrocinadores da violência, esses que governaram esse país, esse Estado durante muitos anos. É isso aí. O senhor falou no início dessa entrevista que o PSTU vai de chapa puro sangue e convenção vai ser na próxima sexta-feira, né? Sexta-feira agora, dia 3. Na sede do Simpol. Como é que ficou a chapa? Dário Barbosa, pré-candidato ao governo. Quem mais? Vice, a professora Socorro, professora do município da cidade de Extremóis, do município de Extremóis, a vice-governadora. Senadores, então nós temos a professora Ana Célia, professora lá de Ceará Mirim, que também é professora do estado e do município. João Moraes é um funcionário da saúde lá de Mossoró, trabalha na saúde estadual. E Silvino é um companheiro que é Gari, e é o candidato a deputado federal. E temos a professora Luciana Lima, que é candidata a deputada estadual, pré-candidata, que a convenção vai ser ainda sexta-feira. E aliás, todos pré-candidatos. Todos pré-candidatos ainda. E Egídio, que é um companheiro que trabalha no Valfredo Gugé, funcionário público da saúde do Estado, funcionário público, e é enfermeiro. Então, esses são os componentes, são os pré-candidatos na chapa do PSTU. Turma do PSTU da eleição de 2018, né? Exatamente. É isso aí. Eu conversei aqui com o professor Dário Barbosa, pré-candidato do PSTU ao governo do Estado. Virão os debates, as sabatinas, período eleitoral apenas começando nessa fase de convenções que se encerram no dia 5 de agosto, no próximo domingo. Depois disso aí, começa para valer a campanha eleitoral. Obrigado, Dário, pela sua presença. Muito obrigado a vocês. É isso aí, vamos acompanhar todo o processo e o desempenho do PSTU nas eleições. A todos um bom dia. Daqui a pouquinho tem o Padre Nunes com o programa Fé na Vida. Logo mais no RN Acontece da Band, 12h10, eu vou entrevistar a secretária judiciária do TRE, a Lígia Limeira, advogada Lígia Limeira. A gente vai conversar sobre esse momento de registro de candidaturas, orientações que foram dadas aos partidos ontem. Hoje, 12h10, no RN Acontece da Band, eu entrevisto a advogada Lígia Limeira, secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. A todos um bom dia. Eu volto amanhã com o Jornal 96.